Olá, queridos catequizandos. Tudo bem com vocês? Estão bem? Estão com saúde? Em casa, se cuidando? Né? Precisamos nos cuidar e ter mais um pouco de paciência, né? Vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O encontro de hoje é o 27 e o 30. E vamos refletir sobre a Eucaristia, fonte e ápice de toda a vida cristã, e sobre a oração eucarística. Cristo se dá em alimento. A leitura de hoje é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 27. E Lucas 22, capítulo 22, versículo de 14 a 20. Vamos fazer a leitura. Então, antes vamos fazer a oração do Espírito Santo, pedindo que ele nos guie e nos ilumine, para que possamos compreender a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos para a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11 a 22. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora eu vou fazer a leitura de Lucas 22, 14 a 20. Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse: Desejei muito comer com vocês esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu lhes digo, nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, agradeceu a Deus e disse: Tomem isto e repartam entre vocês, pois eu lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, agradeceu a Deus, o partiu e distribuiu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Palavra do Senhor. Então, todas as vezes que nos reunimos para celebrar o sacramento da Eucaristia,
Fazemos memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Quando Jesus se reuniu com os discípulos para realizar a última ceia, na quinta-feira, antes de ser crucificado, ele nos deixa um mandato, que é: fazer isto em memória de mim. É o que fazemos a cada celebração, são as palavras e ações de Jesus. Na Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, o próprio Cristo, a nossa Páscoa, todos os demais sacramentos, como todos os ministérios eclesiásticos, estão ligados à Sagrada Escritura. Cristo é a fonte onde brota a Igreja e é o ápice para onde caminhamos. Pela celebração da Eucaristia, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Na celebração eucarística, se unem as duas assembleias, as dos santos e santas que já se encontraram com Deus. Eucaristia, sempre é bom lembrar que significa agradecimento. Agradecer os trabalhos, principalmente da evangelização, agradecer a semana que passou, realizando os trabalhos todos que praticamos e principalmente da evangelização realizada durante a semana. É o momento de abastecer-nos com a palavra de Deus, para depois comer do corpo e sangue de Jesus. O que significa comer do pão e beber do cálice indignamente, como diz Paulo no capítulo 17? Significa comer e não estar em comunhão, não estar preparado. Não posso comungar se não estiver em comunhão com meus irmãos e não reconhecer que faço parte do grande corpo que é a Igreja. Vamos entender as ações rituais da celebração do sacramento da Eucaristia. Já vimos em outros encontros, né, que nós temos os ritos, né, em cada celebração. E os nossos ritos iniciais, o primeiro, vocês já viram em outros encontros, né, que tem a procissão de entrada, o padre com os ministros, os leitores, a cruz na frente, os coroinhas. Aí entram e o padre sobe ao altar, ele beija a mesa eucarística que representa Jesus, e aí ele faz a saudação inicial, rezamos o ato penitencial, o hino de louvor, né, nos domingos e nas festas, e a oração do dia. Depois já, né, fazemos a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, que é feita nos domingos e festas, aclamação ao evangelho, o padre proclama o evangelho, faz a homilia. Depois da homilia tem a profissão de fé, o creio, e em seguida a oração dos fiéis. Depois já começa a liturgia eucarística, a preparação das oferendas, a oração eucarística, o Pai Nosso, o ósculo da paz, a fração do pão, a comunhão, a oração após a comunhão e os ritos finais, a bênção final. Então, e aí vamos entender, vamos ver direitinho quais são os atos de Jesus. Os atos de Jesus na ceia que ele pediu para a gente fazer, qual que são? Jesus, na última ceia, ele tomou pão
e o vinho. Nós, na nossa estrutura da liturgia eucarística, é a preparação das oferendas. Depois ele deu graças. Nós fazemos a prece eucarística. Aí ele partiu e deu a seus discípulos. Nós é o rito da comunhão. Tá bom? Na preparação das oferendas, levamos até o altar o pão e o vinho, que serão consagrados, além das ofertas que serão destinadas aos pobres. A oração eucarística é uma grande oração da aliança entre Deus e o povo, que louva, bendiz e dá graças a Deus pela bondade e misericórdia. Suplicamos ainda sobre as espécies eucarísticas e aos comungantes, pedindo o envio do Espírito Santo para fazer da comunidade o corpo eclesial de Cristo. Pedimos também pela Igreja do mundo inteiro, pelo Papa, pelos bispos, pelos santos, pelos que já morreram, e toda a Assembleia responde amém. Nessa grande dinâmica eucarística, nós falamos pela boca do presidente da celebração, através da oração eucarística, e Deus escuta os louvores de seu povo e nos dá o pão do céu, e nós, celebrantes, recebemos corpo e sangue de Cristo, a comunhão sacramental. A aclamação que se faz na consagração é sempre anúncio de salvação de Cristo e suplica para que venha pela segunda vez. E aí nós pedimos, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ao concluir a prece eucarística, o Padre nos convida a rezar o Pai Nosso e o cumprimento da paz. O pão é repartido e distribuído aos fiéis, a comunhão. E aí, depois da comunhão, vem os ritos finais. O padre dá a bênção final, né? Diz: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém. E aí, todos saem em missão. Missa quer dizer missão. A gente ouve a palavra de Deus, né, presta bastante atenção e sai em missão. Então vamos, né, terminar agora com a nossa oração. Deus nosso Pai, que celebrando a Eucaristia, renovemos a cada dia a grande aliança selada pela morte e ressurreição de Cristo. Que seu sangue e a água derramado no alto da cruz nos lave e nos purifique e nos conduza à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos catequizandos, alimentai-vos da Eucaristia. Fiquem em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe e nos guarde. Continuamos rezando sempre, fazendo o diário, lendo com atenção os textos, né, que se pede na Bíblia. Como nós lemos hoje, então vocês vão ler direitinho aí na sua casa, meditar, pensar direitinho. Se alguém não entendeu alguma coisa, pode nos procurar e perguntar, tá bom? Então, uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.